A ilusão da autossuficiência humana. Esse título parece assim meio filosófico, meio reflexivo, mas nós vamos falar sobre a Torre de Babel. E a Torre de Babel é uma história real que representa a tentativa do ser humano de ser autossuficiente, ou seja, de se satisfazer sem Deus. E ele se basta e tudo mais. Não é diferente dos dias atuais, inclusive. E aí então peço que você agora acompanhe o texto, nós vamos ler. Eu leio, os irmãos acompanham. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falavam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua palavra, e a nossa oração é que o Senhor fale conosco, que Teu Espírito venha agora nos guiar à verdade, nos iluminar a esta verdade, e que nessa noite possamos ser aperfeiçoados, encorajados, fortalecidos e alimentados por esta palavra. Senhor, afasta de nós aqui toda distração, toda preocupação com o mundo exterior, toda preocupação com assuntos que não são agora prioridade, como o jogo do Brasil e outras coisas que vamos assistir daqui a pouco. Senhor, que a nossa mente esteja voltada para ouvir a Tua voz. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, esse texto, conforme nós já lemos aqui, é um texto que vai mostrar como que a raça humana, como que a humanidade passou de ter um único idioma para vários idiomas. Na verdade, quando nós estávamos no capítulo 10, nós estudamos, nós lemos o que no capítulo 10? Que as gerações ali de Noé, ou seja, os filhos de Noé, os descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e a partir desses filhos todos, houve o quê? Houve um cumprimento de uma profecia e de também uma ordem de Deus, um mandato de Deus que foi dado para o ser humano desde Adão, que é ser fértil, multiplicar e povoar a terra, e também foi reproduzido em Noé. Quando Noé sai da arca, Deus repete, fala ali no capítulo 9, versículo 1, sejam férteis, multipliquem e se encham a terra. O mesmo projeto continuava. E então no capítulo 10 nós vimos que a descendência de Noé executou isso, cumpriu isso, não tinha como fugir disso. Ainda que tentassem fugir, não tinha como escapar da sua realidade natural. Um ser humano que tem a capacidade de gerar, biologicamente, outro ser humano. Mas havia um ponto, e aí eu até comentei na semana passada, e comento aqui de novo, que o capítulo 11 que nós estamos lendo aqui, que é a Torre de Babel, essa história da Torre de Babel, ela não acontece depois que a galera se espalhou, ela acontece antes deles se espalharem. O ser humano, por ser rebelde, por ser pecador e porque não quer ouvir a voz de Deus, ele tenta sempre fazer a melhor ideia que ele tem. Gente, eu tive uma ideia. A melhor ideia que ele tem é sempre algo contra o que Deus mandou fazer. Então sabe aquela pessoa, gente, eu tive uma ideia. Lembra, é ser humano. Temos que ver qual é a ideia que ela está tendo. Que provavelmente é contra o que Deus mandou fazer. E aqui então, antes deles se espalharem, eles tiveram a grande ideia de construir uma cidade. E não só de construir uma cidade, de tentar chegar ao céu
com o objetivo não de buscar ao Senhor e obedecer ao Senhor, mas de terem o seu nome eternizado e de mostrarem que são capazes, ou seja, vaidade e orgulho. Então, aqui o que nós vemos é que assim, como Deus está conduzindo a história, e ele quebra essas barreiras você vai ver isso aqui, Deus quebrando essas barreiras do orgulho humano. Ele conduz esse povo a uma dispersão, que é o que ele queria, é o que ele estabeleceu, é povoar a terra. Gente, até hoje, tem gente falando que não é para ter filho, que não é para povoar, que a terra está cheia, que está faltando comida. Isso é mentira. Está faltando comida porque há um desequilíbrio. Tem gente que está sobrando comida, mas não está faltando comida porque não tem comida no mundo. É porque o ser humano é doido. E aí as pessoas usam de tudo para trazer para esse projeto aqui, para trazer para a contrariedade que Deus orientou. Espalhar, multiplicando, povoando, desenvolvendo, produzindo, fazendo crescer, fazendo frutificar. Então Deus, ele quebra aqui o orgulho humano e sinaliza que não vai ter nenhum momento na história humana que o ser humano vai tentar fazer algo contrário e que não vai ser quebrado por Deus. E ele conduz a história desde essa época de Babel aqui até a consumação final em Apocalipse. Lá sim, lá em Apocalipse, no tempo certo, na hora perfeita, em que Cristo já estará no trono conosco e face a face vendo Cristo, lá todos estarão reunidos. Não mais dispersos e espalhados, mas reunidos. Mas aqui, nesse mundo, é tempo de se espalhar. E é isso que eu queria compartilhar com você. E a frase, então, que resume... eu errei a frase, pula então. Esqueci de botar, eu vou falar aqui eu mesmo. A frase que resume o nosso sermão, sabia que eu estava esquecendo alguma coisa na correria. Eu estou fazendo slide ali, aí gente, está faltando alguma coisa. Aí eu, quer saber? Acabei de esquecer. Então assim, olha só, a frase que eu anotei aqui, mas não botei aí. Deus cumpre seu plano, frustrando o orgulho humano. Vou repetir para você gravar e falar comigo. Deus cumpre seu plano, frustrando o orgulho humano. Vamos falar junto? Vai! Deus cumpre o seu plano, frustrando o orgulho humano. Esse é o resumo desse texto. Deus sempre vai cumprir o que Ele planejou. E Ele sempre vai frustrar o ser humano quando tenta fazer o plano dele da cabeça dele. Então, esse primeiro ponto eu queria compartilhar com você. Você vai ver nesses 4 versículos que já lemos, mas eu vou aqui comentar um pouco. Você vai ver que há um projeto de autossuficiência da humanidade. Veja aí nesse texto, o texto vai falar que havia uma única língua no mundo, então eles ainda não tinham se espalhado, e aí eles começaram a sair e a andar, mas juntos ainda, e não se espalhando. E aí eles encontraram um lugar, diz o texto, uma planície, um lugar plano, agradável, em Sinear, e eu não vou me detalhar, não temos tempo para isso, detalhar a geografia da época e tal, mas eles se fixaram. O texto está dizendo, saindo do Oriente para onde, gente? Para o Ocidente. Então estão saindo ali da região do Oriente Médio em direção ao Ocidente. Entenda dessa forma, é o máximo que dá para eu explicar aqui agora. E aí eles falaram que iam então desenvolver tecnologia, tijolo, e aí tijolo ia ser preparado no lugar de pedras, e aí piche no lugar de argamassa, diz o texto. Quer dizer, vamos evoluir a nossa capacidade de construção. Eles projetaram, planejaram algo para algo melhor. O ser humano tem a capacidade de melhorar as coisas, de evoluir as coisas. Ele foi dotado dessa capacidade por Deus, de ter capacidade de desenvolver tecnologia, e aqui eles começaram a desenvolver. E aí eles disseram, o grande problema, construir uma cidade era o problema? Não. O ser humano sempre vai construir cidades, porque ele vai se fixar em algum lugar, ele vai ter família ali, daqui a pouco tem uma sociedadezinha, um clã, aquela comunidade, daqui a pouco aquilo ali vira uma cidade, uma nação. O ser humano, não é errado construir cidade, desenvolver uma população, uma nação. O errado é a motivação. O texto está mostrando aqui claramente, no verso 4, a motivação equivocada. Assim nosso nome será famoso, nosso nome. Em contraposição àqueles que servem a Deus, que o texto, desde Gênesis aqui, desde o início, ele vai dizer que são aqueles que aprenderam a invocar o nome do Senhor, a depender do Senhor, a descansar no Senhor. Aqui nós vemos pessoas que resolveram ter o seu nome famoso, e não o nome
do Senhor. O seu nome é acima do nome de Deus. E além disso, não seremos, vamos ficar famosos, né? Seremos grandes, grandiosos, e assim não seremos espalhados pela face da terra. Aí está o grande problema, porque Deus queria que eles fossem espalhados. Deus queria que a humanidade se espalhasse. Povoem a terra, multipliquem-se. Não é para ficar concentrado. E a gente tem mania. A gente encontra uma panelinha, a gente quer ficar juntinho, ó, e não quer separar mais. Aí Deus, o que ele faz? Ele só deixa, ele só tira o pé do freio ali. Ele deixa acontecer o que o ser humano sabe fazer muito bem com a sua natureza, discórdia. Ele deixa, pum. Daqui a pouco todo mundo... É ruim, é pecado. Deus permitiu, para quê? Porque Ele quer todo mundo espalhando, para fazer a obra dEle, para cumprir a vontade dEle. Há momentos, obviamente, de se juntar, mas se juntar não é para sempre. Sabe quando que a gente vai se juntar para sempre? Na eternidade, na glória. Talvez você esteja aqui nessa igreja junto com a galera um tempo, gostando muito, mas talvez Deus esteja já te sinalizando, é a hora de cumprir o que eu tenho para você. E talvez não seja nem mais, talvez seja nesta igreja, mas não mais frequentando, mas talvez um missionário que Deus vai te colocar para ser. Talvez um pastor, uma liderança, ou qualquer outra coisa, viajar para algum lugar e assim cumprir uma vocação que Deus tem te dado. Mas o fato aqui é que eles queriam fazer o contrário que Deus falou. E aí João Calvino, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó: o orgulho de Babel foi uma tentativa insolente de assaltar o próprio céu, onde os homens tentaram erguer uma fortaleza contra o próprio Deus. Ou seja, segundo aqui João Calvino, o grande teólogo reformador, ele está dando a entender que esse texto significa que realmente a humanidade queria surrupiar, né? Surrupiar, roubar aquilo que não era deles. O ser humano não tinha acesso ao céu. Na verdade, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O ser humano está destituído da glória de Deus. Não tinha acesso e queria produzir o seu próprio acesso. E Deus sempre deixou claro que não ia conseguir. E além disso, descumprir o que Ele mandou. Porque enquanto não tem acesso, faça o que eu mandei fazer aqui nesse mundo, até que o acesso seja dado. É assim. Então, o pecado aqui é a motivação. Eles queriam estar no céu, eles queriam ter independência espiritual, eles eram idólatras deles mesmos, eles adoravam a si mesmos. E que nós aqui, por falar em idolatria, não nos peguemos idolatrando a nós mesmos, satisfazendo as nossas vontades, como uma vontade de ver um jogo, que todos nós, não é errado, mas tem gente que está mais, eu não estou dizendo vocês aqui, mas tem gente que está mais preocupado com o jogo do Brasil do que com a própria alma e com a palavra de Deus. Veja, e o que a gente aprende aqui? Está lá, ó, na tela, o primeiro ponto tem um pontinho abaixo, amarelinho. Derrote seu orgulho. É isso que você tem que fazer. Em vez de você dar vazão ao seu orgulho, como essa galera aqui dessa época, derrote o seu orgulho. Como? Examine os seus projetos, os seus sonhos. Analise o que eu estou planejando. Eu estou planejando algo que glorifica a Deus? E mais, eu já estou executando algo que glorifica a Deus? Ou eu estou sonhando com o meu nome famoso pelo mundo, pelas nações, e atingir o céu? Se os seus dons, queridos, servem para erguer o nome de Deus, então está tudo certo. Agora, se seus nomes, nome que você quer proferir, professar, esse nome aí e os seus dons, tudo isso serve para viver uma vida sem Deus, então é uma torre que já nasce condenada. Só Cristo, queridos, pode sustentar o meu e o seu futuro. Examine a sua vida, os seus planos e os seus sonhos, porque senão é uma torre que vai ser confundida e derrotada, vai ruir. Agora, se você quiser glorificar a Deus, o teu sonho de fazer a faculdade, o projeto, o trabalho, a família, o que for que Deus está te dando, uma viagem, um direcionamento, se você está buscando isso para a glória de Deus, Deus vai fazer acontecer, Deus vai fazer prosperar. Amém? Derrote o seu orgulho. Segundo ponto, você vai ver aí a reação e a ironia que Deus manifesta. Olha que interessante. Deus, ele vai reagir a essa situação e ele vai, nesta reação, o autor, que é Moisés, que escreve esse texto, deixa claro uma ironia.
em relação à situação. Veja bem, quando a gente lê o verso 5, diz o texto assim: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Veja, o que os homens estavam dizendo? Eles estavam dizendo que iam construir uma torre imensa, uma torre que ia chegar nos céus, e isso ia torná-los grandes, famosos, etc. Ok, e aí o texto diz o quê? O Senhor desceu. Uma torre enorme, a maior realização humana. Deus precisa descer, de tão pequeno que é para ele, uma coisa que o homem acha grande. Percebeu agora a ironia? Captou a ironia? Uma ironia santa. O texto permite a gente ver, Deus desceu. Desceu para ver. Deixa eu ver essa torre gigante aí, que não é grande. Deixa eu ver. E aí o texto deixa claro que ele decide confundir as línguas, né? A reação de Deus é: vou só colocar assim, uma pitada de confusão aqui, e já não vai dar certo. E não dá certo até hoje, meu irmão. A gente fala às vezes a mesma língua e já não se entende. Para tu ver a confusão. Deus só fez assim, ó, plum, acabou. Para a gente entender qual é o nosso tamanho e qual é o tamanho de Deus. Qual é o objetivo? Deus está contra a gente? Claro que está. Ué, tá. Eu estava num lugar hoje que a pessoa estava falando lá, que Deus nos ama, que Deus ama todo mundo, que Deus quer o nosso bem, que Deus quer o que a gente quer, não. Deus quer o que Ele quer. E é melhor que a gente queira o que Ele está querendo, senão vai dar ruim. Aqui tinha um grupo que queria totalmente contrário à vontade de Deus, queria fazer algo totalmente contrário. Aqui Deus está contra. E a pior coisa é você ter Deus contra você. Não tem esse negócio de que Deus, meu filhinho querido, Deus não é garçom, Deus não é Papai Noel. Deus é um ser que tem um plano, um projeto de glória para a minha vida, para a tua vida, e que isso revela quem Ele é. E se a sua vida estiver caminhando contra isso, Ele te dá tempo para restaurar, porque Ele te ama. Mas Ele nunca vai permitir você se colocar numa posição de Deus, de ídolo, de algo maior. E aqui o texto é isso, mostra isso. Ele confunde as línguas. Quando Ele confunde as línguas e multiplica ali os idiomas, o que Ele fez? Ele exerceu juízo, Ele julgou, mas Ele também poupou. Ele poderia ter acabado com tudo, destruído de novo, mas veja que acabado de destruir. Você vê como é que o ser humano é, já estava merecendo morrer de novo. Não consegue fazer nada que no final não mereça morrer. E aí, Deus, ao invés de matar de novo, acabar com essa galera, Ele só confundiu. E Ele não só confundiu, Ele poupou aquela geração, deixando eles aí só com aquela confusão. As pessoas já não se entenderam muito bem, e o texto vai dizer que eles se espalharam. E uma conexão teológica que a gente faz aqui, a gente chama de teologia bíblica, com Atos 2. Atos 2, aquela história de Pentecostes, da festa de Pentecostes, onde você tinha ali judeus de várias nacionalidades, ou seja, judeus gregos, judeus de vários lugares da Ásia, que tinham ali suas línguas maternas. Igual você tem hoje, no dia de hoje, judeu que fala português, às vezes nem fala a língua original hebraica. E aí eles, naquela festa, eles estavam se reunindo ali para festejar, né, a religião judaica do Pentecostes. E aí acontece o quê? Naquele capítulo 2, o Espírito Santo se manifesta. E olha que interessante. O ser humano que não conseguia se entender, que tinha vários idiomas e não conseguia se compreender, ali o Espírito Santo se manifesta. E todos eles entendem a pregação do Evangelho. O que a gente vê aqui é que em Babel a gente vê línguas que se dividem, mas no Pentecostes a gente vê línguas que se unem em um único idioma, numa única interpretação ali traduzida pelo Espírito Santo, as línguas maternas sendo traduzidas e eles entendendo, com o objetivo de cumprir a vontade de Deus. Lá em Babel, a vontade de Deus era confundi-los para se espalhar. Em Atos 2 é fazê-los entender o Evangelho que estava sendo pregado no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, queridos, ele sempre vai desfazer e ter o poder de desfazer qualquer confusão, desde que seja para proclamar o Evangelho. O mesmo Deus que permite a confusão para que o ser humano não continue se atolando no seu pecado, se atolando no seu orgulho, o mesmo ser humano, o mesmo Espírito que faz isso com o ser humano, esse Espírito, ele traz
o dom das línguas, nesse caso aqui, e colocam todos debaixo de um único idioma para que o evangelho seja pregado. E o que a gente aprende nesse ponto aqui? Veja aí na tela, o número 2, embaixo do número 2. Avalie seus relacionamentos. Pô, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Como assim? Repare que eles convocaram pessoas, vamos fazer uma torre, primeiro era um tijolo, depois é uma cidade, e agora uma torre, vamos fazer. Não basta eu ter a ideia errada, como um pecador que sou, eu ainda tenho pessoas que têm ideias erradas e ficam conversando comigo, e ficam dando ideia errada para mim. E aqui, o que eu posso dizer para você extrair desse texto como aprendizado é: não se una a pessoas, a amizades, a projetos que silenciem a vontade de Deus, que contrariem a vontade de Deus. O fato de que a maioria queria uma coisa, não quer dizer que isso está certo. Essa história de dizer que a democracia é de Deus, não é. A democracia não é de Deus, a democracia é do homem. Demo, que não é demônio, demo significa povo, e cracia é governo do povo. E o povo é pecador. Vai ter vezes que a maioria vai dar certo, vai ter vezes que a maioria vai dar errado. A maioria clamou para Deus: queremos um rei, queremos um rei. Deus deu um rei segundo o coração do povo, o rei Saul, que deu errado. Agora, depois, Deus foi lá e deu um rei que era segundo o seu coração, o rei Davi, vitorioso, um reino que jamais terá fim. O ser humano é assim. O ser humano, ele quer fazer as coisas da cabeça dele. Portanto, querido, rejeite e fique atento, avalie com quem você anda. Ah, mas eu ando só com crente. Quer dizer nada, meu irmão. Quer dizer, aqui na igreja, quer dizer nada. Não só aqui, em qualquer lugar. Ah, não, ele tem carteirinha de igreja, ele foi batizado. Meu irmão, essa carteirinha aí não dá nem para entrar no cinema. Não dá nem para pagar meia. Não confie nisso. Você tem que confiar na palavra de Deus e na vontade de Deus. Vai ter gente te dando ideia errada toda hora. E aí quando te der ideia errada, tu vai fazer o quê? Tem gente que é procurado até na hora de ir no banheiro com uma ideia errada. Tem gente que é procurado. Banheiro da igreja. Tem gente falando coisa por aí. Tem gente falando muita coisa. E é membro de igreja, tem carteirinha, tem isso, tem aquilo. Mais uma vez, avalie os seus relacionamentos. Não se una a pessoas e projetos e amizades que vão ser contrários à palavra de Deus. Repito, não confie na maioria. Às vezes a maioria vai estar certa, porque o provérbio é conhecido e ele é real. Na multidão de conselhos está a sabedoria. Geralmente a maioria tende a acertar, mas não quer dizer que vai acertar sempre. Quem acerta sempre é Jesus, é a sua palavra. Até mesmo no meio da maioria a gente precisa de discernimento do Espírito Santo. Amém? Não ande com a maioria, ande com Jesus. E entenda a vontade dele. Amém? Terceiro e último. Vamos lá? A soberania de Deus. Deixa eu passar, né? Esqueci que eu estou apertando aqui. A soberania de Deus prevalece. Aí no final do trecho que a gente leu, você vai ver que Deus confunde eles e a coisa acontece do jeito que ele quer. O texto vai dizer que porque Deus os confundiu nos idiomas, ele conseguiu o que ele queria, desde Noé e também desde Adão, dispersar e espalhar a humanidade sobre a terra. Então, o texto vai dizer no verso 8 que o Senhor os dispersou por toda a terra. E aí eles pararam de construir a cidade, uma cidade baseada, fundada, firmada em fundamentos idólatras, egoístas, humanistas. E aí o texto vai dizer que esse lugar, essa cidade, essa torre, essa cidade foi chamada de Babel. Por quê? Babel significa confusão. Deus confundiu a língua de todo o mundo, diz o texto. E o Senhor então os espalhou. Veja, esse desfecho é implacável. O lugar foi chamado de confusão, porque houve confusão para não dar certo aquele projeto. O homem tentou manter ali o controle, centralizando, mas a soberania de Deus, espalhou todo mundo, fazendo cumprir o seu mandato. E aí me faz lembrar de Atos 6, mais ou menos de 6 até 8. Atos 6 é a igreja no poder do Espírito Santo crescendo,
Deus acrescentando pessoas que estavam sendo salvas no poder do Espírito Santo, na pregação dos apóstolos. Eles estavam sendo ali afirmados na doutrina, na palavra de Deus. Havia comunhão, havia tudo. Só que o texto lá em Atos 6 vai dizer que tudo isso acontecia de forma maravilhosa, mas em Jerusalém. Aí você lê desatento e você acha que está tudo bem. Gente, se tivesse tudo bem ser em Jerusalém, o evangelho não estava aqui, não tinha te alcançado. Se você lembrar do que Jesus ensinou, tem pelo menos aí 5 grandes textos que a gente chama de grande comissão, em que Jesus mandou os discípulos irem por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura, não é verdade, queridos? Inclusive em Atos 1, uma dessas ordens, Jesus falou assim: esperem o poder que vai vir do alto, vocês vão receber o poder do alto. Fiquem em Jerusalém, esperem o poder. Quando chegar o poder, vocês terão esse poder para ser minhas testemunhas. Aí vai começar a pregar. Mas aí ele diz, em Jerusalém, ele para em Jerusalém, não, em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ou seja, há um planejamento de espalhar, não mais agora, um povo que biologicamente tem que trabalhar, crescer, uma população. Tudo isso tem que cumprir. Mas agora um planejamento similar, de espalhar agora a vida espiritual, de espalhar o evangelho. E aí, capítulo 1 de Atos, capítulo 6, eles ainda estavam em Jerusalém. Eles estavam, é igualzinho Pedro, eu sempre cito isso. Pedro na transfiguração de Jesus. Jesus lá cheio do poder de Deus, conversando com Moisés e Elias. Um negócio tremendo. Aí Pedro, a primeira coisa que Pedro fala, em vez de falar assim, glória a Deus, uma coisa maravilhosa, sei lá. Ele chega e fala, doidão, mestre, prepara uma cabana aí para Moisés e Elias para a gente ficar aqui junto. Quer dizer, e aí o texto vai dizer que ele estava doido, que ele não sabia o que estava falando. Porque não tinha nada a ver. Jesus estava trocando uma ideia ali que supõe-se que é alguma coisa relacionada ao plano que ele tinha que executar. E dali ele ia sair para cumprir as coisas que ele tinha que fazer. Normal. E aí, Moisés, nada a ver. Pedro vislumbrou aquilo ali. Vamos ficar aqui, tá tão gostosinho, não vamos fazer mais nada não. E a gente tem essa vontade de não fazer mais nada não, tá tão gostosinho. Aí a igreja estava gostosinha ali no Atos 6, em Jerusalém. Vamos ficar aqui, fazer mais nada. Aleluia, glória a Deus. E Deus sempre quer espalhar. Quer espalhar o ser humano por todo mundo, mas não quer espalhar qualquer qualidade de ser humano por todo mundo não. Quer espalhar ser humano crente, que serve a Deus. Por isso o evangelho tem que ser espalhado também. Amém? Então, essa é a relação. Aqui, o texto mostra que Deus sempre teve o objetivo de espalhar a sua vontade, a sua palavra e o seu plano. E aqui o texto mostra que também em Atos, porque aquele grupo ali, ainda que estivesse vendo a glória de Deus, começando ali ver o poder de Deus, já queria ficar no gostosinho ali, na sua torrezinha de Babel ali, Mas aí Deus, o que ele fez? Permitiu Estevão ser martirizado, morto. Terrível, primeiro mártir. Com a maldade da humanidade ali, ele permitiu a maldade tocar ali num diácono, Estevão, e a partir daquela morte, grande perseguição chegou à igreja. E aí eles se espalharam, adivinha o que o texto escreve? Eles se espalharam pela Judéia, Samaria e confins da terra, do jeito que Jesus falou. Então não tem como a gente fugir do nosso destino. A gente quer fugir, Deus faz acontecer. Então a sugestão para você e para mim, eu sempre falo para alguns, desiste. Morre logo. Morre essa vontade logo e deixa Deus viver através de você. Por isso, a última lição, renda-se à soberania de Deus. Pare de lutar contra Deus. Pare de lutar contra o Senhor. Caminhos que a Bíblia condena só produzem frustração. Então, qual é a nossa posição? Curvar. Curve-se diante da vontade de Deus, porque você não é criador, você é criatura, e Ele é o criador de todas as coisas. Amém? E, para fechar, para revisar, o que a gente aprendeu hoje? Derrote o seu orgulho. Avalie seus relacionamentos. Não escute projetos errados. E 3, renda-se à soberania de Deus. Queridos, Babel espalha por causa do pecado, mas no final Cristo vai reunir todo mundo, novamente. Em Apocalipse 7, 9, 10, grande multidão de todas as
nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e também diante do Cordeiro. Querido, o que o orgulho separou lá em Gênesis, em Babel, o Espírito Santo começou a unir em Atos, ali onde houve a manifestação das línguas, a tradução das línguas ali, o Evangelho sendo propagado e o sangue de Jesus vai consumar no último dia para toda a eternidade em Apocalipse. Charles Spurgeon disse: o homem constrói para sua própria glória, mas Deus destrói nossas torres de orgulho para que nos abriguemos na única fortaleza segura, a rocha dos séculos, Jesus Cristo. Desça, querido, desça dessa torre de autossuficiência, desça dessa torre de eu me garanto. Não viva para construir o seu nome, mas para fazer o nome de Cristo conhecido entre as nações. Viva para glorificar o nome do Senhor. Ponha a sua vida e os seus planos, o seu projeto e a sua juventude aos pés da cruz de Jesus. E Ele vai fazer multiplicar, prosperar. E que a gente possa destruir então o nosso orgulho, estar atento aos nossos relacionamentos, que a gente possa se render à soberania de Deus, porque Ele governa hoje eternamente. Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Ele produz o amanhã. E que, para tanto, o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé?